Hoje veio na minha intuição, gravar um vídeo falando sobre como lidar com a dor, se você não me conhece, meu nome é Isadora, eu sou taróloga, bruxa, modelo, e hoje eu vim, comentar sobre isso, porque ontem eu estava no meu curso de feminilidade e ela estava comentando, sobre as questões que tinham acontecido com ela, professora, e ativou um gatilho muito forte em mim, porque eu percebi que eu tinha passado por aquelas mesmas questões familiares e emocionais e psicológicas e aquela coisa toda, mas não só isso, tá? Gente, foi o cachorro aqui. Eu descobri também que eu ainda sinto não a dor, mas o sofrimento daquelas questões, que aconteceram comigo. E você, pelo título, pode ter pensado, nossa, mas dor. A grande verdade é que, na maioria dos casos, você não está com dor, você está no sofrimento, que eu costumo falar que é o prosseguimento da dor, que é quando você se conecta a uma fonte muito grande de sofrimento, que seria a ausência do sentir-se bem, da ausência de estar bem, de se sentir feliz, Então, eu percebi esses gatilhos, tá? E eu consegui perceber exatamente qual que é a energia e eu vou te explicar para você entender de fato o que acontece e para você realizar as mudanças necessárias e passar por esse processo de mudanças, tá? Eu vou explicar através do oráculo e você vai entender. E aí eu vou aqui oferecer também as recomendações do que funciona pra mim, Eu sou uma pessoa que eu já contei um pouco da minha história, eu sofri muito abuso psicológico, físico, punições, muita violência quando eu era pequena. Tinha, minha infância inteira ela foi péssima, eu lidei com muitas questões ruins, assim, que me causaram de inimizades dentro da família. Foi um inferno em vida, E nesse período eu já tinha também questões espirituais, então já tinha contato com o mundo dos espíritos, que eles queriam me levar e já era muito pior a minha situação, tá? Eu precisei, quando eu ofereci uma das questões que eu fiz, pra curar e começar de fato sair daquele ambiente de sofrimento, que você acaba se colocando e você acaba se acostumando com o sofrimento. E eu precisei de fazer muitas mudanças nesse sentido. Aqui é você no sofrimento, tá? Então a gente vê que você não sabe exatamente como que você sai dessa situação. Você tá numa situação de impotência, Você se sente incapaz, você se sente mal, você se sente uma pessoa que a vida travou. Você vê as coisas, a vida das pessoas, as coisas dando certo para todo mundo e você não consegue entender porque não tá dando certo para você, tá? E eu te falo, que é por conta da sua energia de sofrimento que traz muita negatividade. Então você tá associado com isso, você tá acostumado a sofrer. Então como que eu vou ter uma realização incrível no trabalho se eu tô acostumado a sofrer? Como que eu vou ter uma realização incrível na minha vida se eu tô acostumado a sofrer? Como que eu vou ter uma realização nos meus relacionamentos se o primeiro padrão de relacionamento que eu tive na minha vida foi completamente horrível, Como que eu vou seguir em frente se eu tô traumatizado, tá? Então, essa aqui é a energia do sofrimento, tá? Essa é a sua vibração do sofrimento, essa é a energia que você vai enxergar a vida, tá? E a energia que vai estar no seu campo e as coisas vão vir, tá? Nesse estilo. Por isso que você pode olhar para a situação de alguém e falar assim, meu Deus, mas eu faço... Olá, avô. Vem cá. Tio gatinho. Mas eu faço exatamente o que tá todo mundo fazendo e por que eu não tenho resultado? Por que a minha vida não vai para frente? Por
porque você está nesse sofrimento. Esse sofrimento, ele gera estagnação, então você só fica naquele ambiente, tá? Gente, eu tô falando aqui essas coisas como autoconhecimento, tá? Isso é perfeitamente possível mudar. Eu não tô te falando que você acumulou, sei lá, quantos traumas durante a sua vida, não sei qual que é a sua situação. Olá, Gente, o gato, ele tá tentando abrir a porta, achando que eu vou levantar. Essa é a sua vibração, tá? É completamente possível mudar, porque o oráculo, ele mostra todos os caminhos que o ser humano pode percorrer, então a gente também consegue ir em frente, mas você precisa entender onde você tá primeiro, tá? Que é essa situação de sofrimento. E depois do sofrimento, é como se você tivesse um impulso, tá? Você precisa ter esse impulso de sair do sofrimento, você precisa de buscar dentro de você uma transformação com as suas próprias mãos, mesmo que aquilo doa na sua vida, mesmo que aquilo esteja te machucando, porque você não pode sentir que tem coisas bonitas, mas você não consegue, na verdade, pensar que tem coisas bonitas, mas você não consegue sentir de verdade aquela felicidade, porque tem sofrimento, né? Você foi criado, você passou por um grande trauma, uma grande perda, algo nesse sentido, né? E aquilo ainda te abala muito. Então, você precisa de fazer uma transição, tá? Do sofrimento, que é a continuação da dor, para você começar a amenizar e tomar decisões por sua conta, que vão ser decisões muito sérias, vão ser decisões muito importantes, que a maior decisão de todas é optar pela mudança, tá? Optar por sair desse ambiente de sofrimento. E aqui pode ter a ver com o trabalho, pode ter a ver com a questão familiar, de você se afastar das pessoas que te fizeram mal, né? De você se afastar daquela egrégora, aquela energia toda, com várias pessoas que têm esse estado de sofrimento, e quer você mudar, né? De fato, aquela situação que é quando você fala, não quero passar esse sofrimento para frente, eu quero fazer uma mudança. Então, para você sair desse sofrimento, né, e lidar com a dor, porque você ainda vai lidar com a dor, né? Gente, isso é uma questão muito óbvia, né? A pessoa, por exemplo, um sobrevivente emocional, a pessoa acabou de sair de uma guerra, por exemplo, no dia seguinte tá rindo. Não existe aquela guerra, aquilo sempre existiu. Mas como que você vai usar isso como aprendizado, ou você vai usar essa questão que te aconteceu como uma forma de você machucar as outras pessoas, de você estagnar a sua vida, de você se punir, de você não encontrar a sua felicidade mais. Então, depois disso aqui, você seguindo a minha dica, né, de buscar essa transformação, de que você não quer mais lidar com esse sofrimento na sua vida, e você quer ser feliz, você quer cultivar bons frutos, você quer mudar de verdade, é uma coisa muito intensa, tá? Muito intensa. Eu comecei de fato a conseguir mudanças na minha vida depois que eu comecei a trabalhar com anjos, tá? Tem gente que vai conseguir isso fazendo uma terapia, né, um tratamento ali psicológico. Então, tem gente que vai se redescobrir do tipo, meu Deus, eu fiquei muito tempo sem cuidar de mim, sem cuidar do meu corpo, sem cuidar da pessoa que eu era, e eu preciso seguir em frente, então eu preciso de fazer uma mudança, eu preciso de sair dessa cidade, eu preciso de sair desse ambiente destrutivo, eu preciso de mudar questões em mim. E aí, quando a gente fala dessas questões, você começa a lembrar de algo que você sabe que você precisa de mudar. E aí depois você vai, seguindo a dica aqui, você vai buscar as mudanças por sua conta, que ainda você vai estar no estágio de dor, não mais sofrimento, mas a dor daquilo que te aconteceu, né? As coisas que tem na sua cabeça, você se torna uma pessoa mais cética, você se torna uma pessoa mais sombria, né? Você começa a enxergar
as coisas de uma forma, sim, pessimista, né, gente? Isso aqui gera também uma certa infertilidade, porque você tem que cortar tudo aquilo que te fizeram, bicho. Que tá cheio de mosquitinho. Vocês vão ver outros vídeos cheios de mosquitinho. Que vem ali de fora, que eu moro de frente para um lugar que tem mato. E aí você vai sim se tornar uma pessoa mais cética, né? Aquela pessoa que olha e fala, meu Deus, essa pessoa não tem sentimentos, mas na verdade é porque a pessoa, ela tá anestesiada. Olha o tanto de coisa que já aconteceu. Então você vai precisar de cortar algumas coisas da sua vida que você sabe que te causam sofrimento, tá? Você vai de fato ficar mais sensível a dores, né? Mas é uma sensibilidade, tá? Aqui nessa energia, que você vai perceber que dói, só que você tem resistência à dor. Então não é que você é a pessoa mais forte do mundo, mas é que aquela dor ali, você tá acostumado, você já passou por isso, então você cria resistência, ou seja, dói, mas eu resisto, tá? E isso tende a te tornar uma pessoa até insensível, né? Porque já tá acostumado. Então, nesse período a gente vai buscar não ficar acostumado com essa energia de sobrevivente, tá? Porque você estava no sofrimento e você resolveu sair desse sofrimento. E agora você vai usar como se fosse uma energia de sobrevivente. Então você vai ser uma pessoa que, se alguém fizer algo com você, você vai cortar a pessoa de imediato na sua vida. Você vai ter uma dificuldade de perdoar, você vai ter uma questão de ficar mais ressentido com as coisas, de ficar mais vingativo com as coisas, porque te machucaram muito, tá? Então você precisa de ter sabedoria nesse momento para passar por um período de transição e realizar as mudanças, tá? Essa energia aqui, ela é boa para você buscar mudança mesmo, buscar mudança, buscar cortar aquilo que não te serve mais, só que igual eu tô comentando, isso aqui precisa de ser uma transição, não se acostume em ser uma pessoa insensível, em ser uma pessoa ressentida, sensível demais e com muita dificuldade de... que chama aquela palavra, gente? De ficar resistindo muito, né? De buscar coisas tão difíceis na sua vida, tão pesadas, porque o sofrimento ele pesa muito, gente, é uma coisa muito densa, tá? Então aqui eu recomendo que você use, depois que você saiu desse sofrimento, saiu desse ambiente, se mudou de fato, que você busque vivenciar essa transição, de fato, cortando algumas coisas, só que rápido, tá? Porque se você ficar eternamente nessa energia, você vai ser uma pessoa muito cética, muito fria, muito ressentida, muito vingativa, e você vai achar que tá todo mundo contra você, sendo que na verdade aquelas pessoas, aquela situação que te feriu, já passou, tá no passado, só que você ainda carrega essas coisas na sua energia, tá? Então aqui a minha dica é você trabalhar com energia contrária, né? A gente vai ver que, tá? Isso aqui, gente, por quê? Muito importante, né? Captar isso aqui, que é exatamente o que eu falei, né? Só confirmando. A dor, ela tem a energia contrária, que é o prazer, a satisfação, a alegria. Então aqui você vai buscar trabalhar a energia da alegria em pequenas coisas do seu dia a dia, sabe? Tipo assim, uma criança brincando, no seu gato te fazendo feliz, em você se arrumando, em você se cuidando, em você se realizando mais profissionalmente, em você fazer um planejamento e cumprir com aquele planejamento, tá? Porque aqui é muito importante, aqui vocês ainda estão muito sensíveis, tá? Energeticamente. Então, tô te passando aqui o período todo, desde o sofrimento, por conta da dor constante, das punições constantes, das coisas constantes que você vem sofrendo, até você resolver sair daquela situação, e a energia que você tem que trabalhar contrária, tá? Porque
porque isso a satisfação, a felicidade aqui, ela vai precisar de vir de uma forma mais forte, porque para essa energia aqui, como ela é muito densa, ela é muito carregada, você vai ter que se conectar com o quê? Coisas mais altas do ponto de vista energético, para passar por cima disso, entendeu? Então é muito importante, tá? E daí vem o período que você de fato começa a se curar de todas essas coisas, tá? Que é os períodos mais maravilhosos. Eu passei por esse período em relação a algumas coisas, mas claro que a gente às vezes tem mania de espiar o passado, a gente percebe o impacto que teve aquelas coisas, né? Aquilo não deixa de existir, nunca vai deixar de existir. Só que eu pergunto, você usa como superação ou você usa como uma desculpa para você ser vítima da vida, para você machucar as pessoas, para você se fechar para quem realmente importa, tá? Que é quando você entra no período de cura, tá? E aí, aqui significa que você fez, né, o que você deveria ter feito, que você buscou se equilibrar, você buscou lidar com aquela dor e buscou auxílio, né? Você fez as transformações ali necessárias e buscou a paz dentro de você e começou a ficar em paz com as coisas que te aconteceram, né? Como uma superação, com uma tranquilidade. E aí você entra aqui, tá? Que aí quando você busca uma terapia, você busca um contato espiritual, você busca dar vida, né, as coisas, porque geralmente quando a pessoa passa por um sofrimento muito grande, tá? Isso já aconteceu com todo mundo, tá? Mas quando a pessoa ainda tá vibrando essas energias aqui, gera muita infertilidade nas coisas, né? Você fica uma pessoa muito voltada para destruir as coisas, então tudo que tem chance de crescer, de dar vida, você não quer, porque aquilo que você foi criado, aquela situação que você foi, que você passou, ela é muito pior, ela é muito mais negativa, ela é muito mais agressiva, ela machuca muito mais do que aquelas coisas lindas e maravilhosas que você teve, porque você foi acostumado desse jeito, você passou por esse período, tá? Isso não é uma coisa que a gente muda da noite pro dia, tá? Mas aí é a maior recomendação, né? Trabalhar a energia contrária. Então, se eu tava muito agressiva, eu começo a ficar mais calmo. Tava muito cortante, eu começo a ter uma compreensão. Se eu não tinha religião, não tinha fé, eu começo a ter fé de dias melhores. Eu começo a trabalhar essa energia no meu dia a dia, tá? Eu começo a trabalhar o lado mais lúcido, né? As coisas mais elevadas na minha vida. E aí, de fato, você aqui consegue sair do sofrimento, tá? Então, isso aqui, gente, eu usei as cartas de tarô pra te mostrar qual que é o caminho, tá? Esse é o caminho. Não tô te falando que vai ser a coisa mais fácil do mundo, porque quando você tá, eu super entendo, e tem clientes assim, você foi acostumado a lidar com situações que a sua energia tinha que ficar assim, né, ou assim, na defensiva, que você tinha que ficar assim, para você soltar aquilo e deixar fluir é muito mais difícil, porque você vai querer controlar as coisas, você vai ver no outro aquilo que já aconteceu em você, sabe? Você vai espelhar no outro aquele lado de sofrimento, porque você tem aquilo dentro de você. Porque você passou por aquilo, então não é uma coisa simples, fácil, mas é transformador, tá? Então eu recomendo isso muito pra você. Eu fiz esse vídeo porque eu senti, né, que tem pessoas que têm uma história de vida parecida ou vivenciou questões muito profundas da alma, né, aquele sofrimento da alma que a gente começa a ver em várias áreas da vida quando a gente vê que é tudo destrutivo, que é tudo ruim, porque na verdade a nossa vibração ela está de acordo com aquilo, então tem que modificar a sua vibração, tem que modificar a sua energia, seja através de uma terapia, seja com a ajuda dos seus guias espirituais, através de um trabalho de magia, tá? Seja através de uma taroterapia também, né, da gente investigar as questões
e buscar conselho dos guias do oráculo e trabalhando melhor as suas crenças positivas, trabalhando melhor a sua energia positiva, tá bom? Então, espero que eu tenha te ajudado um pouquinho, se eu te ajudei um pouquinho, se eu te trouxe uma luz no fim do túnel, algo nesse sentido, tá bom? É isso. Se você gostou, deixa seu comentário aqui. Um like também, né, para incentivar o canal, para fazer mais vídeos. E é isso, até a próxima. Quero fazer muito vídeo assim. Pode deixar a sua sugestão aqui, tá? Para eu estar lendo e vendo aí o que a gente pode fazer. Um beijo e fica bem.